Boa noite, povo lindo, povo de Deus, ai, povo próspero, tudo bem? Estamos aqui com a nossa última live, falando sobre transferência de riqueza, para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos abordando este assunto porque nós estamos dentro de um tempo, e talvez você não acompanhe muito o tempo de uma espiritualidade de Kairos no Cronos, mas nós entendemos sobre isso e nós entendemos que dentro do tempo, o ano de 5.784, esse ano que nós estamos, 24, ano grego, ano raiz, ano original, ano da essência divina, o ano que iniciou todas as coisas, é 5.784. E dentro desses números existem os portais, porque as 22 letras de emanação hebraica que dá o acesso para essa raiz genuína, a espiritualidade genuína, é essa, que desses portais que nós vivemos, o 5, o 7, o 8 e o 4, ele tem o significado de ser um portal. Que letras, números, eles estão todos codificando a espiritualidade dessa essência genuína. Então, nós estamos aqui com o Instituto Yahvé Shalom, essas lives é do Instituto Yahvé Shalom, e iniciando essa live hoje, hein? Eu amo essa música, o Rugido do Leão, e a gente toda segunda-feira do nosso culto, nós rugimos o leão. É uma coisa assim extraordinária, né? Porque tem um significado da gente rugir o leão. Existe o porquê que a gente ruge o leão, e essa música ela vem revelar a volta de Jesus. Ela vem chamando Jesus para que ele venha mais rápido. Tem o tempo certo, né? Mas a gente está declarando que Jesus, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Ali em Apocalipse, capítulo 5, Jesus é o leão da tribo de Judá. E nós servimos Jesus, amamos Jesus e rugimos o leão, porque o leão estremece, o rugido dele estremece os nossos ossos. Vamos juntas? Porque já tem gente chegando, eu vou abaixar aqui um pouquinho, e hoje é a nossa última live, gente, desse tema, porque nós vamos estar aqui trazendo essas lives aula com o propósito de multiplicar sobre vidas, multiplicar sobre as pessoas, multiplicar sobre todas as pessoas, né? A gente entende assim que todos nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos e nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais enxergando. Precisamos ter essa visão muito clara, clarificada. E nada melhor, gente, do que o conhecimento para clarificar tudo isso. É o conhecimento que vai trazer luz, vai dar entendimento, vai trazer o discernimento, é o conhecimento. Conhecereis a verdade te liberta. Que verdade é essa? É através do conhecimento, da ciência, né? Nós temos um Deus onisciente, gente. Muitas vezes você olha e fala Deus onipresente, Deus onipotente, né? E é o Deus da força. Mas o Deus onisciente, aquele que tem e é dono de toda a ciência. E conhecimento é uma ciência. Então nós precisamos adquirir conhecimento, nós precisamos desejar, nós precisamos nos esforçar, construir nessa tua programação mental um desejo ardente, sabe, de conhecer, né? Porque tudo que o inimigo da nossa alma, ele vem para obstruir as vias das faculdades mentais. Então,
Se você não deixar que isso aconteça, os venenos tóxicos, eles obstruem as vias, que é as vias espirituais. E você não pode deixar isso acontecer. E o que tem que ser feito? Você precisa adquirir conhecimento. O conhecimento desconstrói, o conhecimento constrói as coisas novas na sua vida. E é isto, sabe? Muitas vezes para a cura interior, para a libertação, é tão necessário você adquirir o conhecimento para desconstruir o passado ainda dentro de você. Ele é a prisão para que você não vença e não vá para o teu futuro. Através do conhecimento de quem você é, como você é, o que acontece com você, onde você está dentro de você, o que aconteceu na sua história. Você tem uma história e você precisa dar valor à sua história, porque ela tem um significado, ela tem o porquê de ser. Você tem o propósito e por que você passou o que você passou, passa o que passa, porque existe algo maior, mais além do que você passa, do que você está passando, do que você está suportando. Existe algo muito maior, melhor, porque talvez você ainda não alcançou, mas o Senhor, Ele está dizendo para você que você precisa permanecer. Adquirir conhecimento é você permanecer, é você enxergar, é você acreditar e você valorizar aquilo que existe dentro de você. Essa é a comunicação intrapessoal, a qual faz você, a educação intrapessoal que faz você olhar para dentro. E você obtém a leitura da experiência própria. Quer dizer, você não é um ser perdido dentro de você. E mais, você acaba que o Espírito de Deus, gente, leva você, quando você deseja, ele leva você à profundidade das suas raízes, para que você conheça a tua origem, teu antepassado, e você entenda de quem você nasceu, como você nasceu, as raízes que existem e que elas formam todo o teu condutor físico, espiritual, emocional, é a tua genética, o teu gene, tá aí dentro de você. E precisa você muitas vezes construir muito da educação que você recebeu. Tem que ser desconstruída, porque talvez a educação que você recebeu foi errônea, foi errada, foi falsa, falsificada, e você precisa da verdade. E essa verdade, ela está dentro de você. Então é essa escola espiritual que você precisa estar aí dentro dela. Vamos juntos, vamos entender quem já, vamos ver quem já está aí conosco. Deixa eu ver aqui, para que a gente dê uma boa noite. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Aldri. Boa noite, Maria. Boa noite. Olha aí o Guizinho. Guilherme, meu lindo. Oi, filho. Tudo bem com você? Como é que você está? Um beijo no teu coração. Deus, em nome de Jesus, Ele já curou você, a sua irmã Débora, e daqui a pouco você já vai estar em casa, filho. Um beijo grande no teu coração, meu amor. Deus abençoe vocês aí. Gente, enquanto o pessoal vai entrando, nós já vamos falando, tá? Porque essa live fica gravada e eu não quero, sabe, demorar tanto tempo, sabe? Porque é uma live aula. Então, a gente já pode falar sobre o nosso tema, né? E abordando aí o nosso tema de hoje, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. É tão importante esse tema. E hoje nós vamos, dentro desse tema, falar sobre... estamos falando, né, sobre José. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os sonhos de José. Esses sonhos de José, gente, é fantástico, né? O que aconteceu com José? Todos nós sabemos da história de José. Todos nós, né, cristãos, não cristãos, pessoas, gente, já ouviu falar de José, né, o José do Egito, o José que tem a sua história, que foi preso, todos, né, tem filmes, tem várias formas, né, então não é difícil, não é uma coisa, sabe, nova, né, mas existem coisas novas, porque quando a gente abre a palavra de Deus, você pode conhecer aquela história, eu já ter lido várias vezes, mas ela sempre vai trazer, vai trazer algo, é como se uma letrinha, sabe, uma palavra, ela saltasse
sabe, e ela viesse para te dar, uau, um novo conhecimento, uma nova forma de interpretar, né? E aí você começa a entender que, opa, peraí um pouquinho, eu conheço tanto dessa história, às vezes tem gente que já conhece até decor, né? Mas tem algo novo. Sempre que você abre a palavra do Senhor, tem algo novo para ser explorado. Não, então as letrinhas douradas saltam aos nossos olhos e a nossa visão ótica, ela deixa de ser fragmentada. O importante é que a gente entenda a profundidade do que essa história de José, ela nos traz. Porque José foi muito, muito resiliente. A fé de José foi uma fé resiliente. E isso é provado, porque em todo momento ele perseverou na fé. Em todo momento de sofrimento, de dores, de rejeição, maltratos, mentiras, enganos, rejeição, né? Primeira causa foi a rejeição. Tudo que ele viveu, a prisão, os açoites de verbalizações, palavras. A Bíblia, ela não conta assim, os pormenores, né? Mas imagina o tempo que ele ficou na casa de Potifar. Então, a humilhação, né? Então, tudo ele viveu. Todas, vamos dizer assim, todas, Rosileide, todas as emoções negativas, gente, José viveu. Vamos entender isso? Todas as emoções? Nossa, ele teve decepção, ele teve frustração, ele teve raiva, ele teve a mágoa. A gente vê isso, né, no final da história, ele dando um grito dentro do Egito e o Egito inteiro escuta. E ele grita, né? A palavra de Deus diz que o Egito inteiro escuta o grito de José. Quando os irmãos vêm à fila, não o reconhece, ele os reconhece, mas depois, quando eles vão embora, José sai e ele solta um grito. Quer dizer, a alma de José, que estava ali presa, fechada, com dor da rejeição, de tudo que eles fizeram, né? Tirando ele do pai, tirando ele da família, excluindo ele, tentaram vender, tentaram matar. Olha, eles fizeram arte com José. Então, todas as emoções de José, com certeza, estavam todas elas ainda aprisionadas dentro dele. E assim, o fato dele ter vivido dentro da prisão não significa que ali ele foi curado. Não, ali também foi um propósito. Então, a dor por ser presos injustamente. Pensa, gente, você está ali, você não fez algo, mas você está preso e você está esquecido dentro daquela prisão, né? Ninguém lembra de você ali dentro. E você tem que ter um bom ânimo e para você poder permanecer. Então, assim, ele é e nos mostra uma fé e um homem também dotado de uma resiliência fantástica. Mas José, quando a gente fala de transferência de riqueza, a gente está falando dentro da palavra de Deus, isso é muito importante, né? A gente entender isso, que toda forma que atribui a essa transferência de riqueza vai falar conosco, principalmente Provérbios. A live passada eu citei vários versículos ali de Provérbios, mas um me salta aos olhos. Provérbios 24, que fala assim: o que o ímpio teme, o que o ímpio teme, 10:24, virá sobre ele, mas o justo significa o reto, será dado o que deseja. Gente, isso é muito profundo. Esse versículo de Provérbios é muito profundo. O que o ímpio teme, virá sobre ele. Mas o justo, aquele que é reto, que tem retidão, que tem caráter, que tem temor, o temor a Deus o responsabiliza de levar a vida dele com integridade. Ele é íntegro. Isso significa que o justo, o reto, será dado o que deseja. Para você pensar. Olá, Priscila, boa noite. Kelky, boa noite.
Para você pensar, Priscila, que entrou aqui agora, o que esse José abençoado passou? Todos os fluxos emocionais tristes, ele passou. Todos, gente. Todos ele passou. Sabe, ele foi provado para ser aprovado. E muitas vezes, sabe, Fabrício, a gente fica, sabe, em uma forma, né, de contemplação, sabe? Talvez hoje você olhe para você através dessa live e você vai entender o quanto você é sonhador. E é com você que eu quero falar. Porque José foi um sonhador. Só que os sonhos que José teve foram sonhos que davam para ele um destino. Ele não sabia disso, mas ele sabia e tinha convicção que aquilo que ele via em sonho era Deus. Por quê? Porque ele tinha uma habilidade, quando havia um sonho, de interpretar o sonho. Ele tinha uma habilidade de interpretação. Ele tinha uma habilidade de dar àquele sonho uma real forma de ser, de acontecer. Não importava o tempo. O que importava era a forma como Deus ele se manifestava. Então José, ele não teve assim, já de imediato quando ele sonhou, já dizendo assim, esse vai ser o meu futuro, pai, mãe. Ele compara, né, no sonho o pai como o sol, a mãe como a lua, os irmãos como as estrelas. Ele não está dizendo assim, gente, olha, eu vou governar sobre vocês. Mas ele está dizendo, eu tive um sonho. Depois, quando ele fala do segundo sonho, também isto vai trazer para todos aqueles que estavam ali, a família dele, ao ouvir, uma forma muito dada a uma inveja, uma rejeição, mostrando assim quem ele pensa que ele é. E é sobre isso, sabe, que a gente precisa entender. Você sonhador, você talvez tenha um desejo, você talvez já sonhou com algo e que para você é impossível, né? Vamos dizer assim, né, que dos improváveis, você hoje olha para você e você acha que você é um improvável e aquilo que você sonha é impossível acontecer. Saiba você que você tem um Deus, que é um Deus do impossível. E se ele te deu um sonho, se ele vem e ele revela algo para você, é porque ele quer fazer aquilo acontecer. A questão é você acreditar, é você sonhar e viver isso como algo já real dentro de você. Lógico que tem o tempo da batalha, tem o tempo da luta, tem o tempo, porque tudo isso que é o tempo é o propósito. E o propósito, gente, eu sempre digo e ensino para os meus alunos que o propósito é um trampolim para você correr, pular, e subir. Nada na nossa vida acontece por um acaso, tem um propósito. E quando Deus te chama a um propósito, pode saber. Quando Deus ele quer revelar coisas a você, pode saber, a tua vida ela já é rica, ela já tem todos os fatores de enriquecimento. Por quê? Porque tudo já está dentro de você. Teus valores, que são pedras preciosas no teu caminho. Mas eu perdi os meus valores. Eu fui muito saqueado, fui roubado, eu fui bater nas minhas emoções, eu me frustrei, me decepcionei. Não, calma, isto tudo é fluxo. A questão é que quando você se olha, a questão é quando você se ama, quando o teu olhar está para dentro de você, você começa a pegar tudo o que o inimigo colocou nas trevas. E essas trevas, como o salmista, o Davi, ele fala que as trevas que existiam dentro dele. Então, as trevas não estão fora,
as trevas estão dentro. E o que existe dentro de nós? As trevas, que é um lado de trevas que significa falta de luz. Alguém me perguntou assim, será que trevas é uma pessoa possessa de demônio? Não, isso é outra coisa. Trevas é falta de luz. Você sabia que as nossas inteligências, elas têm falta de luz? O apóstolo Paulo explica isso. Porque quando as nossas inteligências estão envolvidas na escuridade, trevas é escuridão. As nossas inteligências não estão brilhando dentro de nós. Um exemplo é a tua inteligência emocional, a tua inteligência financeira, a tua inteligência intrapessoal, a tua inteligência interrelacional. Então, todas as nossas inteligências precisam ser conhecidas de nós e elas precisam ser iluminadas. E ponto. Quem vai iluminar essas inteligências, sim, é o Espírito. Por isso você, dentro de você, que já tem a eternidade e que a eternidade já habita dentro de você e que você é morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a escola de uma verdadeira educação dentro de você. A questão é que tudo que ensinaram para você vai chegar um momento em que você vai se conhecer, começar a se amar, e aí você vai entender o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Aquele que faz você retornar, faz um techuvá, faz um retorno para dentro de você. Porque tudo está dentro. E tudo que se manifesta, fora, é porque algo dentro de você que você não conhecia já estava aí. Então, o que precisa? Do conhecimento, luz, que é o Espírito da verdade, trazendo para você a ativação das suas inteligências. Isso significa que se tem algo que está sem luz, precisa acender essa luz. E isso é muito importante. O que acende a luz? O que acende a luz é o conhecimento. São as ciências. É você entender que a fé, ela é força e poder. A fé não é uma luz. A fé, ela é força e poder. Duas letrinhas que é um estrondo, mas ela tem o significado de ser. Ela é força e poder. Então, agora o conhecimento é a luz. Então, é importante você adquirir o conhecimento que traz uma verdade de quem você é, para você entender, puxa, eu estou andando e não chego em lugar nenhum. É como o povo do Egito, que era para 40 dias, 40 noites, pronto, chegou. Não, virou 40 anos. Por quê? Porque eles estavam totalmente fora de uma forma de adquirir o conhecimento. Deus estava presente, Deus se manifestava, Deus fazia os milagres e eles continuavam obcecados. Aonde? Nas trevas. Então, por quê? Na falta de luz. E isto significa o quê? Significa que muitas vezes você está em um lugar que está gerando conhecimento para você. A palavra de Deus, dentro de uma igreja, a escola, da faculdade, mas você está ali e as tuas vias intelectuais estão obstruídas. A tua espiritualidade está obstruída e as tuas vias intelectuais, das suas faculdades mentais estão obstruídas. Por quê? Porque tudo que contamina, e que se você anda, sendo contaminado por coisas que são errôneas, que não contêm a verdade, isso tudo está obstruindo a tua passagem, a tua canalização das tuas vias espirituais e, obviamente, as tuas vias intelectuais. Então, você acaba indo, buscando e não chegando a lugar nenhum. Porque você tem que chegar dentro de você. Não é fora, é dentro. Você tem que rodar, sim. Mas você precisa retornar. E é isso que é importante, sabe, Vitor? É importante você
vamos dizer assim, priorizar certas coisas na sua vida, né? E os sonhos, eles muitas vezes não são vistos como algo que você dê importância. Eu mesmo, muitas pessoas, né, mandam sonhos para mim, para que eu interprete, para que eu dê um discernimento, para que eu os ajude. E eu falo, nossa gente, olha, isso daqui é Deus revelando algo. Tem sonhos que são de alma. E é interessante a gente entender isso, né? Que os sonhos, eles têm um significado. Sonhos de alma é esses sonhos que são os conturbadores, né, das nossas emoções, né? Porque os sonhos que são sonhos, eles vêm no período de vigília noturna. Então, esses sonhos, a tua mente está em descanso e ela está chegando a uma camada de descanso que o sonho, é uma maneira agora de acessar os fatores de um estado de psique. Quer dizer, a tua psique, a tua mente psicológica. E olha que interessante, né? Então, por isso que dá muito embate, sabe? O que é espiritual e o que é emocional. Onde é que estão os sonhos espirituais, que são reveladores, e os sonhos emocionais, aqueles que são os fatores do estado da tua psique. Quer dizer, a tua psique é o teu estado psicológico. É como se você vivesse uma vida muito conturbada, você está sendo muito saqueado emocionalmente, né? Você está sendo muito afrontado, está sendo muitas setas estão vindo e você está sendo bombardeado. E o que está acontecendo com a tua mente? A tua mente emocional, ela está totalmente cheia de uma ação que não está dando para você a liberação do fluxo, porque toda emoção, ela é um fluxo que tem que ter e encontrar passagem. Quer dizer, se você é muito uma pessoa que se influencia demais e tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você sabe, tudo influencia você retém como uma esponja. E as tuas emoções, elas estão todas aceleradas. E isso significa que vai descompensar você. Isso vai desequilibrar você. É por isso que a ansiedade, ela vem muito como síndrome do pensamento antecipado, né? Porque nem está acontecendo, você já está construindo o pensamento que já, está pronto para acontecer. E Deus olha para isso e ele fica, mas onde é que está, sabe, a razão disso? Então, por quê? Porque somos muito construtores de pensamento. E a nossa mente, ela constrói demais. Então, o que acontece quando você, de uma certa forma, precisa entender que os sonhos, eles podem sim ser sonhos de alma, mas sonhos que são revelados de Deus, existe uma diferença. E os sonhos revelados de Deus, que existe uma diferença, como José que sonhou. Ele dá e traz já um discernimento para você. A questão é dar importância. Dar importância. Parar, orar, falar para Deus, isso daqui é importante, porque nessa transferência de riqueza, muitas vezes você precisa entender que os sonhos são importantes sim. E por isso que a pessoa de José, nesse tempo do ano de 5.784, ele está como um exemplo, né? O tempo, né? Ele está numa revelação de tempo. Por quê? Porque 5.784, gente, ele vem dar para nós a revelação dos portais, como eu já falei no começo da live. Então, é tempo de portas abertas. É tempo, gente, de nós estarmos entendendo que essas portas abertas, tá? Elas estão totalmente de setembro do ano passado para setembro agora, que é o ano de 5.784, você tem grande, poderosa oportunidade de receber algo além do que você até mesmo está orando, pensando. Talvez já passou pelo teu sonho. Já passou, Deus já te revelou. E esse é o tempo de acontecer. E daí você tem que fazer o quê? Você precisa estar atento ao teu comportamento. Por quê? Porque o Senhor, Ele está... Gente, isso é sério demais, tá? Ele está
na terra, olhando, sabe, para nós, para trazer um poder. Você vai falar assim para mim assim, mas será que esse poder é um poder... porque poder, para que poder, né? É um poder só para adquirir riqueza? O poder para você conseguir a riqueza. É o poder para você conseguir a riqueza. Tem uma diferença nos termos. Tá? Uma coisa é Deus conceder o poder. Outra coisa é você ter a capacidade para conseguir se enriquecer. Deus pode tirar do ímpio e colocar no justo. A palavra diz que sim, ele transfere. Ele transfere. Se aquela pessoa, como assim, Maria? Michele, boa noite, linda. Ju, boa noite. Como assim? Uma história que eu vou te contar. Uma vez eu estava orando para uma pessoa, era um casal, e essa pessoa, essa moça, os dois eram profissionais de engenharia, e eles trabalhavam dentro de uma empresa. E o patrão, ele era um ímpio, e ele era dado a muitas situações enganosas. E ela era uma cristã, uma mulher justa, mas ela tinha um acesso à empresa, por quê? Porque o patrão, ele gostava demais dela, ela era uma excelente funcionária. Então, eu fui orar por eles, eu não conhecia o patrão, não conhecia da empresa, conhecia o casal, e quando eu coloquei a mão nela, sim, o Senhor falou comigo de uma transferência de riqueza, que ela estava dentro daquela empresa, porque o Senhor ia fazer um reboliço, e o Senhor ia se revelar, e daquele homem ia vir a riqueza para ela, sobre ela. E quando eu orei dessa forma, porque foi uma revelação que Deus me deu na hora, eu vi como se fosse assim uma espécie assim de uma nuvem, mas não era uma nuvem branca, era uma névoa, uma coisa assim, mas ele veio assim e pousou sobre a cabeça dela, sabe? E ela era assim cor de ouro, e amarelo, cor de ouro, e eu fiquei pasma, eu parei, olhei assim com a visão que eu tive, e eu falei, o que é isso? E o Senhor falou para mim, eu estou tirando do ímpio, colocando no justo. E eu fiquei tremendo, eu fiquei toda trêmula, e eu fiquei, meu Deus, eu nunca tinha tido essa experiência por visão, e também por revelação, de orar dessa forma, e daí o Senhor falou muito com aquela moça, e realmente, o que aconteceu passado mais ou menos uns 8 meses? Aconteceu algo muito sério na vida daquele homem, e aquele homem chamou aquela moça, e aquele homem transferiu todo o conhecimento que ele tinha, deu a chave da empresa na mão dela. Então, assim, ele fez isso acontecer. Ele viu, como se diz assim, né? Tinha tantos outros, mas por que ela foi escolhida? Por que ela, né, foi escolhida? Porque ela era uma pessoa justa no meio de muitas outras pessoas. Então, essa diferença de você ter a revelação de Deus através de um sonho, como José teve, é por causa de você ser quem? Você ser uma pessoa justa. Então, José, ele é um exemplo disso, por quê? Porque além de sonhar, Deus revelar, ele ter a habilidade de interpretar, ele era um justo. E ele permaneceu como um justo. É como Jó, né? A gente vai olhar para Jó, né? Que já existia riqueza, mas o que aconteceu com Jó? Jó, ele perdeu tudo, mas ele permaneceu na integridade, ele permaneceu na fé, ele permaneceu, ele foi um resiliente na fé, ele permaneceu, por quê? Porque ele não ignorou aquilo que Deus estava fazendo. Simplesmente ele permaneceu acreditando que Deus era com ele. Isso significa, os amigos vieram, tentaram fazer com que ele olhasse para a vida dele e visse os pecados que ele tinha, e ele estava se defendendo, dizendo, eu sou um justo. Gente, isso é lindo.
É lindo quando você entende quem você é. Pode cair, sabe, o teto, pode cair a geleira, pode cair o barranco, pode cair, sabe, a estrada. Você permanece. Você sabe quem você é. Você não é um contaminado espiritualmente. Você não é uma pessoa que faz aliança com pessoas de engano. Você tem discernimento. Você é um justo. Puxa, mas viver a honestidade parece que leva tanto tempo para a gente adquirir alguma coisa. Essa é a transferência de riqueza e é esse o tempo, sabe, que você permanece, que você faz o certo, que você luta pelo certo, que você, pelo poder de Deus, você daí entende que agora vai vir essa transferência de riqueza. Quer dizer, você consegue, enriquecer. E Deus pode não vir, sabe, para dizer para você de que forma que isso vai ser. Aquela moça que eu orei, depois ela ficou chorando. Depois, passado o tempo, ela me ligou. Depois eu fui visitá-la. E agora, o que eu faço com isso? Agora você vai cuidar daquilo que o teu patrão, né, transferiu para você. Né? E ela, meu Deus, mas... E era o quê? Uma surpresa. Porque às vezes Deus não vem falar para você do jeito que Ele vai fazer. Não vem vir falar, vou fazer assim, assim, assim. Não, nada vem, gente, na colherzinha, sabe, como um docinho, como um mel, né? Ele vem pra gente, muitas vezes, sofrer, sacrificar, porque o propósito vale a pena. Então, você vai criar resiliência, você vai criar, você vai ter que viver algumas resignificações, você vai ter que enxergar você no meio disso tudo, você vai ter que provar realmente se o teu caráter é um caráter honesto, porque Deus, para Ele transferir a riqueza do ímpio para um justo, Ele vai olhar o caráter. Ele vai olhar o caráter. No maior sofrimento, você permaneceu em Deus? Ou você se inclinou a outros deuses? No maior sofrimento, numa falta, você negou a Deus? Ou você barganhou? Você, sabe, tentou pegar atalhos, caminhos curtos? Não. Esse é o justo, o reto, o que anda alinhado. E é tão lindo isso, porque quando Deus daí ele vem, agora que é o tempo, Emily, de trazer o poder para você conseguir a riqueza, isso ele está fazendo por quê? Porque ele está remodelando a própria maneira do povo pensar. Você já parou para você perceber, Emily, que a gente está vivendo, sabe, e está muito pensamento, sabe, do que Deus está fazendo? Né? A gente está vendo umas coisas assim que a gente para a gente pensar, ai, né? Realmente o final do tempo já acabou, tá acabando, Jesus está voltando, daí as portas, e daí você? Você se conserta, você se coloca, você... Né? Então, isso tudo mexe muito com a gente, né, Fer? Mexe muito com a gente. E agora? Então, Deus está fazendo isso. E olha que interessante, gente. Por que Ele está remodelando a nossa própria maneira de pensar? Ele está fazendo isso com a gente porque Ele não quer mais que a gente permaneça num estado, sabe, de pensamento olhando para baixo. Não. Você sabia, olha que interessante, que o Salmo 24 vai falar sobre isso, né? Portas, levante a tua cabeça que o Rei da Glória, Ele quer entrar. Né? Na raiz, na espiritualidade genuína, não vai dizer assim, Ele vai entrar, portas ou portais, o Rei da Glória vai entrar. Não, Ele quer entrar. Isso significa, os termos mudam quando é original. Isso significa que se você, levante a cabeça, portais eternos, você tem a eternidade, ela já está dentro de você. Portais é você. Você é um portal, tua mente é um portal, teu corpo físico é um portal, teus sentidos são portais. E o que é o teu comportamento é um portal? E agora? E agora ele está dizendo assim, levante a cabeça, portal eterno, que o Rei da Glória vai entrar. Levante a cabeça, portal eterno, que o Rei da Glória quer entrar. Por quê que ele quer entrar? Porque diz também o Salmo 24, se eu tiver com a cabeça baixa, ele não entra.
Vai lá no Salmo 24 e veja isso para você ver. Levante a cabeça. Quer dizer que você precisa estar, com a cabeça erguida. Você precisa levantar a tua estima. Você precisa levantar você dentro de você. Porque todos os fluxos emocionais que você recebe fazem você ficar cabisbaixo, olhando para baixo, com medo. E aí você não avança. Então você precisa entender que você precisa se levantar. E o conhecimento, ele vai trazer isso dentro de você. Para que você se levante e daí sim, o Rei da Glória, ele entra dentro de você. Ele está pedindo passagem. Isso é um tema para a gente abordar em outra live. Mas por que eu entrei nisso? Porque realmente os números são portais, letras são portais, e agora é o tempo do portal da riqueza. Porque 5.784, os teus sonhos podem ser realizados. E você vai entender que agora a nova maneira que Deus está conduzindo você a pensar, por isso que você tem que estar, sabe, Mônica, você precisa estar longe, sabe, de pessoas assim que ficam te bombardeando, dizendo assim que nada vai dar certo, que isso não vai conseguir, que você não é ninguém, que você não pode, que você não sabe, que você não é. Você entendeu, amor? Você não precisa tirar eles da tua vida. Não tira ninguém da tua vida, sabe? Jesus não tirou ninguém, Jesus foi passando. O Evangelho de Jesus, ele mostra muito Jesus, né? Passando, Ele parava em alguns lugares, mas Jesus, ele era passageiro, tanto que ele ficou 3 anos no poder da revelação, dos milagres, né? Mostrando o Pai, mostrando a glória do Pai. Por quê? Porque quando ele foi revelado, já estava na hora do sacrifício acontecer. A porta do céu já ia abrir e ele ia manter o propósito. Agora, não é para você tirar pessoas, é para você aprender com as pessoas. Mas essas pessoas, o que elas estão fazendo com você? Elas estão te deixando com a cabeça baixa? Então você precisa, dentro de você, aprender a andar com pessoas, tá? Que você vai falar do evangelho para elas e você vai falar, ei, tá na hora de você se libertar, porque tem que ter uma cura de mentalidade. A nova maneira de pensar, para criar-se um novo pensamento, é através de uma cura de mentalidade. Quando a tua mentalidade não receber a cura da tua mentalidade, você vai ficar com a velha maneira de pensar. Não, hoje eu sou uma nova criatura no Senhor. Você se batizou, você está dentro de uma casa do Senhor, você lê a palavra, você ora, você chora, você canta, mas a sua maneira de pensar continua a mesma coisa. Perceba você. Então, Jamile, o que acontece? O que acontece com essa nova maneira de pensar? Principalmente, gente, pessoas que têm negócios. Deus está trazendo uma nova maneira, uma remodelagem no pensamento, para que você possa conduzir os teus negócios. Teus negócios para o reino, tua mente voltada ao reino. Quando você tem uma empresa, quando você tem um negócio, quando você tem pessoas. E se você não for uma criatura ali, tá? Que opera com amor, um líder, e só é um líder quando existe o amor para ele poder liderar, ele tem que ter amor. Então não é o comando somente, é o amor. Então uma empresa tem pessoas, então você tem que amar essas pessoas. E agora sim você vai liderar, e o quê? Com um pensamento novo, porque empresas agora estão todas elas se voltando para o reino. E pode perceber, como agora o oculto, aquilo que era oculto das empresas, estão vindo o quê? À tona, estão se mostrando. Mas como assim vai se mostrar aqueles que é Jesus, que é dono, pelo comportamento do justo, da retidão, do caráter, da honestidade, esse vai vencer. E essas que estão mostrando o seu lado oculto, que agora eles eram o quê? Eram negócios, empresas pagãs, né, que servem deuses. Então vão começar a se mostrar tudo, daí você vai ver o que está acontecendo. Deus separando o joio do trigo. O trigo vai permanecer, é o que Provérbios diz, que o justo permanece.
E o justo que permanece, ó, ele é o reto que é lhe dado e concedido o desejo que existe dentro dele. Vamos lá. Se você deseja você enriquecer, para você ter carrão, ter casona, fazer viagens e não viver reino, não vai acontecer. Você pode ser um justo. Mas por quê? Porque você vai poder fazer tudo isso, só que o teu coração é do reino. O teu comportamento é para o reino. O teu dinheiro é para o reino. E daí? Como assim eu não vou desfrutar? Você vai desfrutar muito mais. Por quê? Porque você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo que eu estou enriquecendo? Eu não estou fazendo nem tanta força. Por quê? Porque Deus achou graça em dar para você, para a tua empresa, para você ser um abençoador. Ser um abençoador. Você poder olhar para o pobre, você poder olhar para os órfãos, você poder olhar para as viúvas, você poder olhar para dentro da casa do Senhor, para você poder ter um olhar para abrir mais locais, onde o Evangelho de Jesus ele é anunciado, para você poder ajudar a alimentar muitas pessoas dentro das casas. Então, assim, manter aquele lugar aberto, tá? Você fazer coisas extraordinárias. Então, quando você está disposto a fazer coisas extraordinárias, porque o teu coração é desprendido, você não está pensando só em você, você vai receber coisas que você não vai ter explicação. Você vai andar assim, meu Deus, o que aconteceu? Alguém vai perguntar para você, o que aconteceu com você? Não tem explicação, porque eu estou andando no extraordinário. Eu estou andando na unção do transbordo. Eu estou andando na unção que Deus liberou da transferência de riqueza. Não tem explicação. Não tem explicação, Celinha. Não tem explicação, Sara. As coisas de Deus você não vai conseguir explicar. Na transferência de riqueza, dentro de você, o teu pensamento muda. Você já não é mais aquela criatura, sabe, que olhava para baixo. Agora você é uma criatura que entende que os portais de entrada agora, com a cabeça levantada, o portal é para que o Rei da Glória entre. Então, o que está acontecendo nesse tempo? É você começar a perceber o reboliço que Deus está fazendo espiritualmente no mundo inteiro, na cabeça de pessoas. Por quê? Porque Deus está drenando. Deus está drenando, gente, as riquezas do mundo. Deus está drenando. Ele está drenando as riquezas para ele dar para a igreja. Mas como assim para as igrejas? Ele está falando de você, que é um justo. Ele está falando de você que tem um coração reto, um coração honesto, que pensa, que tem um pensamento voltado, tá? Eu não estou falando só de ajudar, né? Porque às vezes você ajuda. Não, eu estou falando desprendido, capacitado a ser generoso. O quê? A entender que agora, como Deus está drenando as riquezas e Ele está dando à igreja, é para que essa colheita que nós vamos fazer, que é a colheita do final dos tempos, a gente esteja totalmente voltado a esse manifesto de poder. Quer dizer que o que vai acontecer é como José, gente. O que ia acontecer com José, José não sabia. Mas José foi marcado. É uma palavra muito linda, né? Que ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Ele foi um eleito, separado de Deus. E olha que interessante pra gente ver essa questão de sonho, sabe? Eu acho tremendo isso, né? Os sonhos ali em Gênesis 37, e eu quero finalizar essa live, começar a finalizar ela, falando desse sonho que José teve. Olha só que interessante, né? José ele teve 2 sonhos que ele relatou para a família dele.
Por isso que a gente está falando que a gente está vivendo o tempo dos Josés na terra. Porque você precisa enxergar. Não vem falar para mim assim, mas eu sou um José na terra. Porque eu passei um problema sentimental. Eu sou um José na terra, porque eu perdi o meu emprego. Eu sou um José na terra, porque as coisas não dão certo para mim. Não é nada disso, gente. Tem gente que não entende o propósito das coisas. Tem gente que foi tão humilhado, tão apedrejado, tão levado para um cativeiro, que não foi uma prova, não foi um vale, não, sabe? E também não é porque a gente encontra, né, os cristãos falando muito, né? Como é que você tá? Tô no vale, irmão. Aí daqui passa um tempinho, encontra de novo, onde você tá? Ainda continuo no vale. Gosta de falar que fica no vale, né? Gosta de falar que fica na pobreza. Gosta de falar que tem uma mente escassa. Que no fundo, a leitura disso é uma mentalidade escassa. Está com falta de luz dentro das inteligências. Né? Porque ela nunca diz algo bom dela mesma. Então, sempre está no vitimismo, sempre está no fracasso, sempre está, sabe, na vergonha. Não, calma, tem um propósito. O que você passou? Tua história já fechou? Né? Você entende que você, como um justo, você não poderia ter vivido aquilo? Porque o José foi esse. Olha só que interessante. José, ele sonha, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e isso fez com que eles o odiassem mais. Ele lhe diz: ouçam enquanto conto a vocês a respeito de meu sonho. Nós estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando de repente meu feixe levantou-se sozinho e ficou em pé. Então seus feixes aproximaram-se, reuniram-se em torno do meu feixe e prostraram-se diante dele. Olha o termo, né? Não é de mim, é dele. Então foi uma figura metafórica, uma figura que Deus trouxe na visão para mostrar, né, que era os feixes do quê, gente? Feixes de trigo. Trigo é prosperidade. E olha o que está dizendo aqui, com os feixes de trigo. Está dizendo assim, que o que ia faltar ia faltar comida para o povo de Israel. Deus estava revelando no sonho para José que ele, seria aquele que daria comida a Israel, principalmente aquela família. Mas como assim? Por quê? O sonho que ele teve foi com feixes de trigo. Trigo significa semente de prosperidade. Por isso que o joio, ele cresce, que é a semente, né? Que é a semente de ervas daninhas, que ela é tipo uma erva daninha, que ela não dá para nada, ela só é jogada fora, colhida e jogada fora. Ela cresce junto com o trigo. E ela não pode ser arrancada antes. Ela é arrancada quando o trigo está pronto para ser colhido. Está maduro. Daí é tirado. Isso significa alguma coisa? Significa que muitas vezes, você ainda está no tempo da imaturidade. No tempo da imaturidade você perde. Nós perdemos. Quando você está maduro, está na hora de o próprio Deus arrancar o joio do meio do trigo. Por quê? Porque para você prosperar, não dá para ficar no meio, sabe, de coisas que já não valem mais a pena. Então mas eu não vou jogar ninguém fora. Não, você não precisa jogar ninguém fora. Simplesmente, a forma como agora Deus está se procedendo com você, as próprias pessoas que não cabem ali, elas mesmas vão sair. E isso é interessante. E isso é um resultado. Isso significa, então, que agora a prosperidade já estava sendo mostrada para José. E aí, então, olha só que interessante. E ele continua, então, dizendo, falando, seus irmãos, então, retrucaram, não aceitaram aquilo. E disseram, sim, com certeza. Gente, os próprios irmãos, na forma de retrucar,
na forma de... não foi um questionamento, retrucaram. Quer dizer, você fala uma coisa e a pessoa fala assim, não, tem nada a ver, né? Ou tira uma onda com aquilo que você falou. Só que o que os irmãos dele falaram foi uma declaração. Foi uma declaração. Por que uma declaração? Porque, olha só, eles disseram, quando retrucaram, sim, com certeza. Dá até pra gente já imaginar o jeito que eles falaram, né? Desdenhando, né? Com certeza, você será o nosso rei. O que José passou a ser para eles? O rei. Antes de tudo acontecer, quando José estava contando o sonho, já foi uma declaração. Os próprios irmãos que retrucaram, desdenharam, já deram uma declaração do que ia acontecer. Gente, isso que é lindo. E aí você vai olhar daí, seus irmãos retrucaram, sim, com certeza você será o nosso rei. Você fará o grande trabalho de mandar em nós. E o que aconteceu, gente? Realidade. Retrucaram, desdenharam, acharam nada a ver, tá aí falando que vai mandar em nós, e realmente, tá? Ia passar o tempo e isso ia acontecer. E olha que interessante, né? E eles passaram, então, a odiá-lo ainda mais por seus sonhos. Gente, se você é um sonhador e você conta dos seus sonhos, as pessoas ficam falando, você é uma sonhadora, você é um sonhador, você não vai chegar em lugar nenhum, você só vive sonhando. Pega esse negócio com você, tá? Guarda isso com você e cria resiliência, como José, em tudo o que falarem para você, deixa fluir, deixa passar, permaneça sendo um sonhador. Permaneça sendo um sonhador. Olha aqui, o que eu acabei de falar, o significado dos sonhos, né? Sonhos, eles estão relacionados à força motivadora das realizações de desejos. Eles revelam. Nossa, então peraí um pouquinho. A força motivadora das realizações dos desejos que existe dentro de você? Qual é o desejo que você tem, Rodrigo? Qual é o desejo que existe dentro de você, Cláudio? Qual é o desejo? Talvez você já desejou tanta coisa que ainda não aconteceu que você já não quer desejar mais. Isso já aconteceu comigo, sabe? Daí chega aquela hora que Deus vem e fala assim, eu vou te trazer uma revelação. E aí você começa a olhar e fala assim, nossa, mas aquele sonho que eu tinha, nossa, eu deixei de desejar. Não era o tempo e eu acabei deixando de desejar. Por quê? Porque quando o sonho é de Deus para você, a revelação, ela vem como uma manifestação de alguma coisa secreta, oculta. Olha só que interessante. Ela vai divulgar um acontecimento futuro. É uma maneira, o sonho que revela é uma maneira de denunciar algo que é o mal que está tentando barrar você de conseguir aquilo que você quer. Ela denuncia, porque nós precisamos denunciar os demônios. Esses roubadores das coisas que existem na sua vida, que Deus quer trazer para você. Esses que querem enterrar as coisas nas trevas. Você precisa estar muito ligado espiritualmente para você entender que existe um traçado de objetivo proposto na sua vida. E você precisa desejar dentro desse traçado, que é o propósito, ele tem um caminho. E para você chegar naquele objetivo, você precisa entender que você vai permanecer. Você vai permanecer. Porque o desejo que existe dentro de você tem que ser forte. Então, perceba se você tem um desejo forte por algo que você quer. E deixa de ser religioso. Se você quer ficar rico, tá? Deus sabe se Ele pode dar riqueza para você ou não. Porque quem conhece o coração é Deus. Então, e qual é a nossa função? É nós enxergarmos para entendermos o nosso coração.
para entendermos o nosso coração. Se tem retidão, se tem ali um coração reto, alinhado, ou se eu tenho que mudar meu comportamento. Então tá na hora. E daí, o que aconteceu então? Seus irmãos retrucaram, daí passaram a odiá-lo pelos sonhos que ele teve. Ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos: ouçam, tive outro sonho. E havia nele o sol, a lua e 11 estrelas. Aqui é o pai, a mãe e os 11 irmãos, que prostravam diante de mim de novo, né? Primeiro foi os feixes de trigo. Agora ele fala dele. Ele não fala mais como um feixe de trigo, na visão da figura de imagem. Não, agora ele está falando dele mesmo. Agora é uma confirmação. E ele não teve medo dele confirmar isso. Ele não teve medo dele confirmar. Olha que interessante, gente, ó. O sonho que ele fala: vocês se prostravam diante de mim. Aí os irmãos ficaram loucos. Aí aquele que já estava batendo a cabeça um com o outro, dizendo: o que ele está pensando? O que é isso? Que ódio, que raiva. Ó, agora ficou tudo muito louco. Gente, isso é muito bom. Virou um reboliço na cabeça dos manos dele. E agora? O que aconteceu? Aí vem a ação do maior propósito para ele chegar aonde. Por isso que eu falei que uma transferência de riqueza é Deus que vai fazer. Ó, não é você que vai lá pegar. É Deus que vai te dar. É Deus que vai fazer sobre você, sobre o poder que Ele está liberando para que você conquiste essa riqueza. Você tem um esforço e muitas vezes você vai ter que olhar no propósito, e se você já passou e você está na linha final do propósito para você poder agora ser abençoado. Uau! Ou que Deus está despertando você para você perceber que dá tempo de você mudar o teu comportamento. Porque Deus está procurando caráter justo, para Ele transferir a riqueza para a igreja. A igreja somos nós. Então, você precisa entender isso. Aí, nesse outro sonho, agora, tá? Ele fala: vocês estavam se prostrando diante de mim. Ele o contou também ao seu pai, aos seus irmãos. E daí seu pai o repreendeu. Que significa esse sonho que você teve, José? Você realmente espera que eu, sua mãe e seus irmãos venhamos a nos prostrar diante de você com o rosto em terra? Ó, pai! Seus irmãos estavam com inveja dele. Com certeza, gente, um já estava olhando para o outro já estava: ai, que ódio, ai, que raiva, o que esse menino está falando? Olha aí, o que é? O que ele está pensando? Gente, quantas vezes as pessoas sentiram raiva, ódio de você por você contar alguma coisa, por você falar alguma coisa? Quantas vezes Satanás entrou para tramar na mente dessas pessoas contra você, para barrar alguma coisa na tua vida, para maquinar algum prejuízo, Sabrina, sobre você? Mas o pai continuou pensando sobre o assunto. O pai perguntou, mas o pai parou para pensar. O que esse menino está falando? Ó, o pai. Pai numa figura, né? Ele tinha um chamego com José, né? E aí então veio os irmãos, tudo na trama. Depois disso, quando seus irmãos haviam levado as ovelhas de seu pai ao pasto, daí Jacó, ele pede para que José, né? Jacó e Israel, pede para que José vá atrás dos irmãos. E os irmãos já tinham ido embora, tramando. Como que nós vamos pegar José? Nós vamos matar esse menino. Nós vamos tirar ele da jogada. Sem eles saberem, sem eles saberem que o propósito era de Deus, para que eles não morressem na terra, não morressem com falta de comida. Eles iam ser alimentados, porque muitos iam morrer no tempo da vaca magra. E a família de José ia ser salva, porque ele daria comida para o povo de Israel.
Então, o propósito de José vai muito mais além do que o ódio, a raiva, a inveja, o sentimento, os danos, aquilo que foi uma mágoa, aquilo que foi um desespero. Foi muito mais além. Porque o cumprimento do sonho de José, ele passou por um processo. E o processo, quando você está no meio do processo, olha, vão te caluniar, vão mentir sobre você, vão te apedrejar, vão te ignorar, vão te maltratar, vão falar mal de você, vão inventar a história tua, vão tentar, sabe, fazer armadilhas para que você caia nas emboscadas, vão fazer de tudo, sabe, para que você saia do condutor da retidão. Sabe aquela hora que você já não aguenta mais e tudo que Satanás está fazendo é para tirar você do traçado do objetivo proposto? Para desequilibrar você? Para fazer você, sabe, retornar? Para você poder, sabe, criar uma confusão mental? E aí você parar e olhar e dizer assim, eu não aguento mais, eu não vou continuar, eu não consigo. E você dá bola, você dá atenção, você dá importância aos ventos estranhos. E aí você fica acionando gatilhos dentro de você para paralisar você, para que você não vá com a fé, com o poder, com a força que já existe dentro de você. Quer dizer, você tem que sair da alma. José, ele saiu da alma, José foi para o espírito. José, ele foi para o espírito. Ele ficou preso. Mas você não vê nenhum texto, uma frase dizendo que lá ele xingou, que ele gritou, que ele amaldiçoou. Nada. É como Jó. Tá? Nada. É a transferência de riqueza que Deus fez para Jó. Jó não sonhou, Jó viveu. Mas quando ele passou pelo processo, ele foi provado fortemente e ainda 3 dos amigos dele vieram para afrontá-lo. E agora? Jó permaneceu. José foi humilhado, aprisionado, viveu na injustiça dentro daquela prisão porque ele não fez nada para a mulher de Potifar. Mas mentiram sobre ele. E ele ficou lá, só dizendo, lembram-te de mim, lembram-te de mim. Ficou esquecido. E o que aconteceu? Jó recebeu transferência de riqueza. Não mostra de quem que Deus tirou para dar o dobro para Jó. Mas foi os céus que jorraram sobre Jó, porque ele passou o processo e permaneceu com caráter, íntegro, honesto. Não deu atenção aos amigos, não entrou na onda das conversas alheias, não deu importância àquilo que não prestava para ele dentro do propósito. Ele ficou em Deus. E a mesma coisa José, só que a gente tem uma figura. E eu fecho essa live dizendo assim para você, que José, no tempo que nós estamos, para você pensar, Sabrina, Maria, Tati, Lourdes, Michele, todas vocês que estavam aqui comigo na live, todos, parem para vocês pensarem na própria vida. Pare para vocês pensarem no que está acontecendo no seu coração. Pare para vocês pensarem nas pessoas que Deus pode trazer para você. José estava dentro do Egito. Deus não tirou José do Egito para enriquecê-lo, para colocar uma coroa de governo na cabeça dele. Tinha o propósito. Então isso significa que Deus pode usar muitas vezes alguém que você não está pensando, que não está por perto, tá? E que às vezes não é nem esse que está dentro da igreja com você.
mas que é alguém, que é um ímpio, que está numa terra de injustiça, mas que no propósito, Deus ele vai tirar dele para colocar sobre você. Então, não jogue nada fora. Aqui, ó, tira daquilo que é ruim a beleza, o belo, daquilo que todo mundo joga fora. Não. Tenha espiritualidade. Não seja um espiritualista. Tenha espiritualidade. Suba para a escola do Espírito. Ouça de Deus. Ouça de Deus. Deus, ele é multiforme em graça. Ele tem uma forma, que são infinitas formas para te abençoar. Uau! Para te enriquecer. Para dizer para você, pega os teus valores preciosos que estão dentro de você, levante a cabeça, porque o Rei da Glória quer entrar. Uau! Amém? Muita gratidão você que veio junto comigo nesses estudos. Hoje nós fechamos esse tempo de transferência de riqueza. O que vai acontecer com você se você ficar rico? Uau! Ó, faça exatamente o que a palavra de Deus ela diz. Sirva o reino de Deus. Continue com teu coração puro, teu coração limpo, honesto, sadio. Ó, se apaixone por você, ame você com aquilo e como você é, com aquilo que você carrega. Permaneça e viva, desfrute de tudo que Deus proporciona para a tua vida, porque é vida. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Márcia, beijo no Mateus, que a paz do Senhor esteja sobre o coração de cada um, que você possa receber dentro do teu coração essa palavra, que você tenha um comportamento de retidão, de um comportamento alinhado, que o teu caráter seja um caráter justo, que você permaneça diante daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Crie resistência com a tua fé, com o teu propósito, com os desejos que existem no teu coração. Sonhe, deseje viver os sonhos e progrida. Deus abençoe você. Rodrigo, Márcia, Maria, Sabrina. Um abraço. Deus abençoe. Gratidão.